Aqui mais uma aquisição, mais um resgate de um rádio ali que estava parado, né? Esse rádio não está funcionando. Trata-se de um Mitsubishi, né? Lamour, né? 7 transistores, transistores de germânio. Creio que seja do início dos anos 70, né? Ou final dos anos 60, que ainda se produzia rádios a germânio, né? Então é um rádio que na minha memória seria até um rádio menor, né? É, cabia mais fácil aí na palma da mão, mas quando vi de fato, mais recentemente, vi que não é um rádio tão pequeno assim, né? Ainda assim, bastante compacto, né? E como veremos nesse vídeo, né? Eu vou mostrar o resgate desse rádio à vida, né? Então, assista ao vídeo, né? Se gostar, deixe seu like, né? E se inscreva no canal. Internamente ele está bem preservado, né? Está bem, ainda preserva aqui esses protetores aqui. O suporte aqui de pilha está solto, provavelmente quebrado ali no fundo, tem que pensar numa emenda, né? Oxidação aqui, mas tá limpo aqui né, o capacitor variável bem pequeno, né, bem compacto. As pecinhas ainda bem antigas, então tá todo original. Vamos ver se ele liga. Opa, deu um chiadinho aqui. Ele deu um sinal de vida, mas acho que eu mexi aqui e já vi que tem um fio que desligou ali. Deu um leve sinal de vida, mas vi que desliguei ali um fio que estava soldado num suporte ali, né, no conector da pilha. Ele se desligou e agora eu preciso abrir o rádio e fazer o que tem que ser feito, né, uma limpeza, tirar esse óxido e fazer uma inspeção visual mais detalhada. Tem uma fratura aqui. Então tem um problema de oxidação ali que eu vou ter que resolver. Aqui está quebrado. Aqui. Esse fio verde que estava solto, cadê ele? Tá aqui. Que parece ser realmente a alimentação. Então, o rádio apresenta um consumo compatível ali, né? Há um chiado bem baixinho nele. Não sei se vai dar para captar daqui. E nesse ponto eu fui ali tentando detectar algum sinal de vida, né, em algum dos estágios ali do rádio,
mas sem muito sucesso, né? Consumo compatível, né? O rádio apresentava ali um chiado muito baixo e mexendo no potenciômetro a gente via um som alto, né? Assim um pop ali bem mais alto. E nós vamos comemorar quando eu for aí em Canindé, que eu estou ainda devendo uma promessa a São Francisco. Esse potenciômetro deve estar com mau contato, porque ele parou nesse ponto que passou a funcionar, né? Então, sujeira. Opa, ele morreu de novo. Probleminha aqui no potenciômetro. É muito no interior do estado. O rádio está funcionando parcialmente, o potenciômetro ali está com um mau contato severo, né? O volume aparentemente está abaixo do que se espera, né? E o rádio está aparentemente também com pouca sensibilidade, a ser ainda analisado mais à frente. Bom, confirmado aqui está com um problema sério no potenciômetro, mas com alimentação por pilhas, ele inclusive pegou a outra estação que essa fonte aqui ela acaba gerando uns ruídos indesejáveis aqui que atrapalha. Aqui tem outra estação, uma cidade vizinha que ele está pegando, mas bem fraquinho. Um rádio de quase 60 anos de idade, né? É um rádio que está bem preservado ainda, só o tempo mesmo, né? Alguns problemas aí com relação ao uso, né? Mas ainda preserva ali essa etiqueta que é muito interessante, né? Quebras no gabinete também, né? Pela manipulação, oxidação, né? Então essa parte aí das pilhas, né? Onde os conectores de pilha precisam realmente serem limpos, né? E o principal problema mesmo é o potenciômetro até o momento, né? Não vi nenhum outro problema sério, né? O rádio está bom, exceto o potenciômetro. A ideia aqui é separar o rádio ali do gabinete, separar também do alto-falante original, preservar, né? Tentar não, por acidente, não acabar danificando essas peças originais, né? E nesse ponto aí, né, fica mais fácil trabalhar em cima do potenciômetro, que por enquanto, né, é o meu principal alvo, né? Então passei ali um limpa-contato inicial, né, e já comecei em alguma medida perceber uma melhora, mas ainda nada é promissor até o momento. Eu coloquei esses modos aqui provisoriamente. Tentei limpar o potenciômetro, ele melhorou, mas é um potenciômetro que está já tudo indica que ele está com problema, né? Mas deu uma melhorada significativa. Difícil encontrar esse potenciômetro porque ele é muito pequeno, muito reduzido. Então vamos ver se o produto que eu coloquei, que foi esse Diox IT, vai atuar nele. Mas já deu uma melhorada considerável. O som eu acho que está baixo, né? Não lembro da amplitude, né? Mas tá baixo, eu acho, né? Então pode ser que alguns capacitores, nesse caso aqui eu vou começar a testar os capacitores de saída. Esses aqui
Né? Então, ver se melhora o som deles, desse rádio, trocando o capacitor. Estou numa parada aí para ver o problema da oxidação dos conectores de pilha, né? Então, para tirar a oxidação, eu vou usar, né, uma solução bem caseira, bem comum, né? Que é o, o, o vinagre, né? Vinagre de álcool mesmo, vinagre branco, né? Custa barato ali no supermercado, algo em torno de R$ 3, né? Então, com esse produto, um pouquinho de sal, né? Deixa ali algumas horas e resolve o problema ali desse óxido. Após uma parada ali no circuito eletrônico para fazer uma higiene ali no gabinete, tirar o óxido ali dos conectores é, das pilhas, né? Limpando ali outros componentes, né? Então é uma espécie ali de uma parada mesmo para analisar ainda quais intervenções a gente precisa fazer, né? O knob eu não consegui limpar plenamente, essas manchas ali eu não quis insistir muito na limpeza para não apagar os números, né? Então deixei nesse formato aqui, mas já ficou bastante limpo, né? Bem mais limpo ali do que como chegou. Então nesse ponto aí o rádio está pronto ali para seguir para as próximas etapas, né? Todas as pecinhas limpas, né? Bom, aqui pegou um araldite, agora aguardar a secagem, as demais estruturas estão ok, somente essa estrutura para segurar o suporte do conector das pilhas, né? No mais, tá tudo ok. Aqui após a limpeza dos contatos, né, da bateria, eu estou colocando de novo no lugar com araldite profissional, né? Então, 24 horas secando, né? Eu tive que usar araldite por conta ele antes era fixado pelo plástico mesmo, derretido, né? E na retirada o plástico se perdeu, né? Então ele não tinha mais apoio ali. Eu joguei araldite por baixo, por cima. Vamos aguardar secar para ver se fica bem fixo. Aqui um teste muito comum, né? Aqui um registro, né, das posições desses capacitores, os valores, para iniciar o processo, né, de retirada dos capacitores na placa, que é sempre algo muito, digamos, delicado, né, para conservar bem a placa, o circuito, não romper trilhas, então isso aí é muito importante. Para dar uma ideia do tamanho do problema, né, o capacitor de 10 microfarads ele estava dando na realidade 2 nanofarads e 18K
de SR, né? Praticamente aberto ali para aquele ponto do circuito, né? A minha ideia foi adicionar tântalo dentro dos capacitores, mas da carcaça dos capacitores, né? Fazer um trabalho de manter, né, a aparência visual usando a mesma carcaça, mas como veremos mais adiante, essa tentativa não foi exitosa porque as carcaças são pequenas para os capacitores de tântalo que eu tenho aqui. Então acabei desistindo do processo, né? Esse último capacitor, apesar de eu ter tirado, né, só desconfiado, né, dele, ele estava bom, né? Não precisava em tese substituir, mas acabei substituindo todos por conta do tempo deles, né? Sabemos que ele se degrada com o tempo. Bom, aqui está o resultado depois do recap, depois de alguns ajustes ali nas conexões, né? E o áudio ficou bom. Só tem 3 estações aqui. E a próxima que eu for pegar é uma estação longe, né? Um pouco mais distante de Fortaleza. Então não é ruim não, ele está uma sensibilidade boa. E aqui está o rádio feito o reparo dele, né? As conexões aqui estavam ruins. Tirei o óxido daqui desses conectores. Os capacitores foram trocados e o potenciômetro foi normalizado, né? Ele estava realmente com um problema. E aí vamos agora fechar o rádio e testar. Eu tenho, principalmente à noite, assim, muita interferência e dificuldade em escuta em ondas médias dentro aqui da minha bancada, né, aqui no meu espaço. Então é muito complicado fazer uns testes mais, digamos, precisos aqui, né? Mas percebe-se que o rádio tá bem, está sensível, né? Até o momento nem pensei em fazer uma calibração nele em função do resultado. Gostei bastante do resultado desse rádio. Mas a forma como aconteceu. Centroavante artilheiro, mas não tem mobilidade, não tem velocidade. Todo mundo se salve. Porque não faz bem pra gente torcer pela desgraça ali, confesso. Eu diria até que. Entendeu, Felipe? Então, aquele primeiro tempo aqui eu estou num local menos vulnerável aqui a ruído. Centro-Oeste jogar contra o Rio Branco. Talvez esse playoff for inventar esse playoff até. Uma rádio bastante distante.
Nada mal. Bom, fiquei um pouco surpreso aí com o desempenho do rádio, né? Não trabalhei em calibração até o momento, mas nesse ponto aqui eu estou testando inclusive estações que eu não costumo pegar em Fortaleza durante o dia, né? Ou seja, eu sei que à noite a propagação melhora bastante em ondas médias, mas mesmo em alguns outros rádios aqui nessa região, né, no local onde eu estou nesse momento, eu não costumo pegar estações assim tão facilmente não, né? Então esse rádio ele está demonstrando ali um desempenho interessante, né? Um rádio com 7 transistores, né? Tem ali, apresenta uma estabilidade boa, né? Na recepção. Então é algo a ser observado aí mais adiante, mas mais uma peça aí para eu guardar, né? Um rádio dessa época, já com quase 60 anos, funcionando. Do Vila será domingo em Londrina, diante do Londrina, às 11 horas da manhã.